Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui no canal para poder falar de um assunto novamente, que eu considero bastante importante. Essa noite linda aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, Brasil, eu volto a falar sobre os 4 suplementos que eu utilizo no meu dia a dia, tá certo? De tão importante esse assunto, eu resolvi falar novamente. Os suplementos alimentares são substâncias alimentares, são substâncias alimentícias, são retiradas dos alimentos naturais. Então, eles, como eles são naturais, não são artificiais, eles não podem ser patenteados. Então, a indústria farmacêutica não se interessa muito por esse tipo de produto, porque ele não rende muito, né? não dá muito dinheiro. Então, por isso que esses suplementos, né, os suplementos alimentares, não são tão divulgados, justamente por causa disso. Mas são partes dos alimentos naturais, né? Então, vou falar desses 4 suplementos que eu utilizo no meu dia a dia e que eu considero bastante importante e são suplementos básicos que todos deveriam utilizar, pelo menos a partir da idade de 12 anos. Né? Então, a partir de 12 anos de idade, eu acredito sim que a gente já possa estar utilizando esse tipo de suplementos. Né? Crianças menores provavelmente não precisam, mas necessitam de serem avaliados pelo seu nutricionista de confiança para que ele possa saber se precisa ou não dessa suplementação. Né? Mas, no geral, crianças a partir de 12 anos para cima, com certeza já necessitam desses suplementos. O suplemento é o seguinte, né? Como eu falei, são partes do alimento natural que são retirados e colocados sob a forma de comprimidos, cápsula ou pó, ou até mesmo líquido. Né? Então, esses suplementos eles podem fazer parte de uma alimentação normal, de uma alimentação dita comum para todas as pessoas, né? Aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de enfermidade, que não necessitam, né, de nenhum tipo de restrição alimentar ou de nutriente, então essas pessoas podem sim estar utilizando esses suplementos alimentares. O problema é o seguinte: o alimento, sendo geralmente uma planta, ele retira do solo os nutrientes que vão fazer parte do seu corpo, né? Das suas células, né? Da sua estrutura, né? Da fruta, né? Da folha, do caule. Né? Para que uma planta possa crescer, se desenvolver, ela precisa de materiais. Né? E esses materiais elas retiram do solo. Só que a planta, com o tempo, vai tirando cada vez mais esses nutrientes do solo, né? Quer seja principalmente minerais, e se não for reposto, né? Esse vegetal que o homem tá consumindo na sua alimentação, né? Ele vai e planta novamente, consome o alimento, vai e planta novamente, consome o alimento novamente, e cada vez que a planta cresce, ela vai retirando esses minerais do solo. Então, se esses minerais do solo que são retirados pela planta não forem repostos do solo pela adubação, né, pela adubação inteligente, então aquele solo vai ficando cada vez menos sem os minerais, sem o magnésio, sem o manganês, sem o ferro, aí que diminuindo cada vez mais, né, esses minerais. Como a terra, né, o solo não produz minerais, esses minerais eles devem ser repostos. Se não for reposto, o alimento formado, aquela planta formada, vai ficar cada vez menos com esses minerais. Os minerais eles são fabricados dentro das estrelas. Então, todos os minerais são assim. Né? O magnésio, por exemplo, o magnésio que está no alimento, por exemplo, ele foi, né, há muito tempo atrás, fabricado dentro de uma estrela. Né? Então, as estrelas, depois que elas morrem, formam novas estrelas, os planetas e tudo mais. Né? E o planeta, principalmente o planeta rochoso, né, ele vai conter aqueles minerais que foram formados dentro da estrela que morreu. Né? Então, os minerais são produzidos somente por estrelas, né, e não pela própria Terra. Né? A Terra não consegue produzir os minerais, eles vieram de estrelas mortas. Então, por exemplo, né, a planta consome aqueles minerais, o homem consome a planta, planta novamente lá naquele mesmo solo, e se o mineral não for reposto, consequentemente, com o tempo, a planta vai cada vez menos ter aquele mineral. Daí a importância da suplementação.
para poder repor o que está faltando naturalmente nos alimentos. Então, um alimento que foi produzido há 100 anos atrás, e hoje, atualmente, se você comparar o de 100 anos atrás com o de hoje vai ter muito menos magnésio do que aquele alimento que foi produzido há 100 anos atrás, entende? Então é isso. Então quais são os suplementos, os 4 suplementos que eu utilizo, que eu considero básico? O primeiro suplemento é a levedura de cerveja. A levedura de cerveja, você pode comprar de qualquer marca, né? É um subproduto, né, da produção da cerveja, não tem álcool, né, completamente natural, é a melhor fonte de vitaminas do complexo B. Tem todas as vitaminas da B1 até a B9, completas, bioidênticas, né, naturais, e como são totalmente naturais, não pode ser patenteada, né? Qualquer empresa, né, ou farmácia, né, pode sim manipular a levedura de cerveja e produzir para vender, né? Sem esse problema de patente. Então essa é uma das melhores fontes de vitamina naturais do complexo B que existe hoje em dia. E eu faço uso sim, porque realmente está com deficiência, a maioria dos alimentos está com deficiência. Ou a necessidade da gente é muito grande hoje para a gente deixar de mão esse importante suplemento. O outro suplemento também que eu considero muito básico é a vitamina C. A vitamina C, de preferência em comprimidos, né? Porque a efervescente não é boa, porque ela ou contém açúcar ou adoçantes artificiais. Então não é uma boa ideia consumir a vitamina C efervescente, preferir a vitamina C em comprimido. Quanto mais pura, quanto menos substâncias artificiais a sua vitamina C tiver, melhor para você. A necessidade do ser humano é muito grande, né, de vitamina C. Não é apenas 100 miligramas por dia, é muito mais, né? Alguns estimam que é de 3 a 6 gramas por dia. Então você tem que estar consumindo pelo menos 2 gramas pelos alimentos e 3, mais ou menos, pelos suplementos. Eu consumo pouco, né? Devido à falta do dinheiro mesmo. Eu consumo mais ou menos de 1 a 2 gramas por dia através do suplemento. O outro suplemento também que eu considero bastante importante é o magnésio. O magnésio, geralmente, a maioria das pessoas está com deficiência de magnésio justamente por causa que os alimentos contêm pouco magnésio. O magnésio dos alimentos de 100 anos atrás tem muito mais magnésio que os alimentos de hoje em dia, por causa da deficiência no solo, né? Então, você tem que repor o magnésio. De cada 10 pessoas, 8 estão com deficiência de magnésio. Mas antes de usar qualquer suplemento, é muito bom, é muito importante que você consulte seu nutricionista de confiança, tá certo? Então, magnésio de preferência, o cápsula, quanto mais puro, melhor também. Eu tenho um vídeo aí que eu falo da pureza dos suplementos e dos alimentos. Dá uma olhadinha aí, tá certo? Então, o magnésio é o terceiro suplemento que eu considero importante. O outro suplemento que eu considero muito importante também hoje em dia, devido às pessoas terem medo do sol, né? Geralmente as pessoas têm medo do sol, e aí eu estou sugerindo que vocês também possam utilizar, com a ajuda do seu nutricionista ou médico, né, que tenha realmente conhecimento de suplementação alimentar, a vitamina D3. A vitamina D3, essa aqui é a melhor marca que eu conheço, né? A vitamina D3, essa daqui é em óleo, né, de azeite de oliva, com vitamina E, e a vitamina D3, cada cápsula dessa tem 10.000 UI de vitamina D3. Então, a vitamina D3 é outro suplemento que eu considero bastante importante, principalmente nos dias de hoje, devido, né, à heliofobia, né? As pessoas têm medo do sol, ou porque causa manchas, ou porque realmente pensa que o sol pode causar um câncer de pele, né? Se tomar o sol no horário normal, né, que é o recomendado, que é perto do meio-dia, basta 10 minutos, 15 minutos, né, com 80% do corpo exposto, sem o uso de protetor solar, e aí você está assim sintetizando na sua própria pele a vitamina D3 que você está utilizando, né, na forma de cápsula. Então, ou você toma o sol, se expõe ao sol, ou você faz o uso da cápsula. Então, essa é a minha dica, tá certo? No caso da levedura de cerveja, é essa daqui, né, ó, comprimidozinho, né? Você pode estar utilizando de 10 a 30 comprimidos por dia, parcelado em 3 tomadas por dia. Isso aqui é o comprimido, né, de levedura de cerveja, tá certo? Ele é muito bom, né?
como eu falei, é rico em vitamina do complexo B. E a minha vitamina C é essa daqui que eu utilizo, né? Forma de comprimido duro, né? Tá ok, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha nas suas redes sociais, dá um like. Quem não é inscrito, se inscreve no meu canal. Meu nome é Elias Viana, nutricionista clínico, atuante na área hospitalar, mais de 24 anos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, boa noite para você, diretamente aqui da cidade de Fortaleza, Ceará, nessa noite linda, né, que está fazendo agora, né, um tempo bastante agradável, apesar da gente estar um pouco, né, chegando no inverno, daqui a pouco o clima se abafa um pouco mais e o calor aumenta, né? Então, paz no coração, Deus no coração e saúde é o que interessa, como diz o Paulo Cintura, o resto não tem pressa. Tchau, até o próximo vídeo.